Agora falando de Flamengo, mas de um personagem do Flamengo, que é o maior ídolo da história do clube, né? Zico. Esse é o modo. Não é do clube, não. Esse um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Depois do Pelé, é o Galinho aqui no Brasil. Mas o flamenguista também, muito apaixonado pelo Zico. O Zico que esteve no CBC e Clubes Expo, um evento realizado em Campinas. E durante o papo, o ex-jogador criticou o alto número de estrangeiros no futebol brasileiro e disse que isso atrapalha o desenvolvimento de novos talentos. Vamos colocar a arte na tela sobre a fala do Zico? Abrindo aspas para o Galinho, o Fla-Flu tinha 9 estrangeiros. Os craques de cada time são estrangeiros. O número 10 do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians e da maioria dos times brasileiros é estrangeiro. Acabaram os 10 brasileiros, os camisa 10 brasileiros. Hoje, os clubes criam jogadores desde a base para vender. Não aproveitamos mais aqui. O nosso time de 81, 11 eram da base do Flamengo. Esse é um grande problema para o futebol brasileiro. Precisamos reduzir o número de estrangeiros e trabalhar mais a base. Precisamos formar mais craques brasileiros para jogar nos times brasileiros. Tem uma sequência também, outra parte da fala do Zico, que ele fala o seguinte, abre aspas, eu fui revelado por um técnico paraguaio e seria leviano se fosse contra isso, mas acho que a grande culpa dessa invasão é dos próprios brasileiros. Anos atrás, os técnicos brasileiros invadiram o futebol português e ensinaram tudo para eles. Os treinadores brasileiros também fizeram isso no mundo árabe e no continente asiático, além da Europa. Você pode reparar que nos grandes países que disputavam o ranking com o Brasil, só eram técnicos nativos. Raramente você tinha um estrangeiro no comando. Isso arrebentou as raízes do futebol brasileiro. O próprio técnico brasileiro deu margem para isso. Eles não podem reclamar. Vamos lá, André. Pergunta dupla para você. O que o Flamengo deve fazer? Duas em uma. O que o Flamengo deve fazer e qual a receita para o Fluminense tentar reverter esse resultado? Eu acho que são propostas bem diferentes, né? Como já seriam antes dessa decisão em 2 jogos começar. O que acontece é que o Flamengo tem a sua proposta, o seu jeito de jogar e as suas ambições, as suas intenções, sendo comandado pelo Felipe Luiz. E o time do Fluminense, como equipe inferior do ponto de vista técnico, tem que ter mais cuidados defensivos e conseguir balancear, com o equilíbrio que os treinadores desejam, os riscos a serem tomados, mesmo que esses riscos possam levar a situações de arrependimento, né? Porque um time como o Flamengo tem o hábito, tem a capacidade e nesse segundo jogo vai ter até a procura por esse erro do Fluminense para fazer o time do Mano Menezes pagar por isso. O time do Flamengo ele é melhor, ontem eu disse isso, está melhor, tem uma vantagem que não é não precisa nem jogar, mas é uma vantagem que permite manejar o jogo de uma maneira mais tranquila, entre aspas. A minha impressão é que o Flamengo vai tentar fazer o seu jogo, não vai mudar a sua característica, nem a sua postura apenas porque está em vantagem, e entende que o Fluminense pode ser superior a ele, Flamengo, por trechos da segunda partida, assim como aconteceu no primeiro jogo. Isso foi visível e claro. O Fluminense teve momentos de superioridade no jogo. Não acho que o resultado foi injusto, o Fluminense merecia ter empatado. O gol no final até traz um pouco mais de equilíbrio para um jogo que poderia ter terminado, acho que tranquilamente, com vantagem de 2 gols para o Flamengo. E aí agora nós estaríamos fazendo outro tipo de análise, mas sem discordar do Mano, porque sim, o título está aberto, a decisão no segundo jogo está sim aberta, mas o Flamengo tem muitas vantagens nesse caminho para encostar e erguer o troféu estadual. Vamos falar de Fla-Flu. Porque a hora tem que falar de Fla-Flu, não tem, Pedro? Tem que falar de Fla-Flu. Você não vai embora não, né, Pedro? Você tá maldoso, hein? Não, você não vai embora não, né, Pedro? Você tá querendo rir, ó, Pedro. Você não vai embora não, né, Pedro? Você tá engraçadinho. Zé, vamos ficar aqui pra gente falar. Eu tinha esquecido, mas o Pascoal já saiu de programa que eu tava participando. Não gostou do que eu falei, o Pascoalzinho saiu. Exatamente, mas agora... Voltou depois. Você vai falar agora a verdade. O Fluminense tem chances e forças para virar esta decisão e ser o campeão? Rodrigo Bueno e a bomba do Bubu. Boa tarde, Edu, companheiros, fã de esporte. Você perguntou se tem chance e força. Chance tem, porque a matemática permite. Força tem, porque o Fluminense tem muita força, historicamente. Né? Especialmente em Fla-Flus decisivos, o Fluminense tem força. Então, isso ele tem. Quer dizer que vai ser campeão? Não. Rapaz, acho que pensar tem... Entendeu? Não, mas é que ele continua nisso. Não, tem chance? Tem. Tem força? Tem. Vai ser campeão? Não. Entendi. Alguém
Discorda? Então, isso é uma coisa interessante. Alguém aqui desta mesa acha que o Fluminense vai ser o campeão? Você esperava o quê? Que eu desenvolvesse mais no raciocínio? Eu achei que você ia um pouco mais longe, gastar um pouco mais de tempo. Não, hoje ele não tá eu sou direto, contundente, entendeu? Eu sou vertical. Você é léptico. Mas eu gosto quando Assim você como o viaja Felipe, um pouco. eu cairia bem no filipismo. Ele chegou a assumir, não, achei o Tite, não sei o quê, toca pra cá, não faz nada. Vertical. Você é léptico. Sou léptico. Alguém aqui dessa mesa acha que o Fluminense tem condições? Tem futebol. O mas jogo tô tá dizendo... aberto, Edu. Vocês acham que pode ser A gente campeão? pode questionar. Porque ele já cravou. A gente pode questionar a questão de quem tá mais à frente de time, de já coletivamente estar entregando mais, de ter um pouco mais de equilíbrio de jogo. A gente pode questionar isso tudo. Mas 2-1, se falar assim, não, tá 3-0, eu ia falar, pô, aí muito complicado. Mas 3-1 e segundo o Prates, o melhor jogador joga no Fluminense? Deixar o Prates fora dessa. Ele mandou mensagem. O Arias. Ele Não ficou Mas você indignado acha Ele que com a- fica isso? bravo, a gente menciona muito ele. Eu vi que você fez um... Ele ficou indignado com a mensagem do Bubu. Não, o que eu acho é o seguinte, você lembra como foi o segundo tempo do Fla-Flu? 2-0, né? É verdade. Boa vantagem, favoritismo confirmado. Mas aí, um gol no final, o Fla-Flu é diferente. Eu acho que a chance é um pouco maior do que talvez a nobre bancada pense, mas ainda assim acho que o Flamengo será campeão. Agora, o Fluminense não está morto, não. O próprio Flamengo reconhece isso, Felipe Luiz reconhece isso, o jogador que está ali, que está cansado de disputar Fla-Flu, reconhece isso, a torcida respeita isso, a fatura não está liquidada não, Edu. Tem que entrar em campo e jogar. Entrando em campo jogando é muito pouco provável que o Flamengo não seja campeão. Ô Zé, você já teve grandes decisões que você atuou. Já teve algum... se coloca no vestiário do Fluminense, vai o seu olhar. Como é que você trabalha isso para você? Claro que tem a questão técnica, mas como é que é entrar em campo com um certo... Uma diferença ali pro olhar, a galera achando que o Flamengo já é o campeão? Boa tarde, Edu, Nath, Bubu, Pedro, boa tarde a todos. É aquela coisa, vou jogar contra o Flamengo. Quero ganhar do Flamengo, é isso. Além da rivalidade que existe entre Fluminense e Flamengo, que é uma coisa histórica, você entra com a motivação de ganhar hoje do melhor time do Brasil. Você fala, não, vamos ganhar do Flamengo, isso eu falo do atleta, né? Uhum. Aí cada atleta tem os seus desafios ali, então você tem os duelos individuais, Martinelli com o Pulgar, ele faz isso, faz aquilo, eu vou fazer isso para tentar anular. O Arias correu, fez essa movimentação aqui, o que eu posso fazer para marcar, tem os detalhes técnicos, táticos, essas coisas. E o motivacional é ganhar do Flamengo. Se ganhar do Flamengo, o título que vale 10, ganhando do Flamengo para um atleta, vai valer 1.000. E o gol do Fluminense realmente mexeu um pouco. Você tá 2-1, né? Então, e eu imagino que isso também seja motivação para o trabalho do Mano Menezes, né? Do tipo, estão vendo que tá muita gente apostando no Flamengo? Eu lembro que o jogador printava aqueles palpites, lembra? Dos sites e ficava postando nos stories aí, ó. Mas tudo é assim, eu vou falar uma coisa que já é, como diria Rafael Prates, é praxe. Ele fala muito isso. Né? É isso. Você tem determinados clubes que, quando você os enfrenta, assim, Flamengo é o DVD, entendeu? Joga bem contra o Flamengo, faz um gol, faz uma boa partida, você tem uma possibilidade de arrumar um contrato melhor, porque existe as pessoas trabalham nisso, nem sempre o cara que vai te contratar assiste 90 minutos do seu jogo, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esses times grandes, você fazendo bons jogos, te torna, né, vamos dizer assim, torna o ambiente melhor no vestiário, torna o ambiente para o jogador melhor em termos de confiança. Não, tudo é fator contra o Flamengo, tudo é motivo para jogar mais, para criar uma motivação a mais, não tem jeito. Lembrei do Daverson. O Daverson fez gol no Real Madrid, no Barcelona, imagina? O Daverson teve uma carreira espetacular na Europa e fala, cara, jogos contra o Real Madrid e Barcelona, ele conseguiu ter um destaque. Claro, ele foi lá e fez o gol. No DVD pra sempre, vai contar pros netos dele, né? E ele não inventou que ele fez o gol, ele fez o gol mesmo. Né? Igual você ganhar uma final dessa daí. A gente tem uma tela sobre a história de Flamengo e Fluminense em decisões. E aí a gente vai colocar... polêmica, hein? Porque tem a polêmica... Então, muita gente falando, mas o Fluminense é a pedra no sapato do Felipe Luiz, mas tem, olha lá, Rubro-Negro vai empatar finais entre Flamengo e Fluminense na história, todas no Carioca. Flamengo venceu 6, Fluminense 7. Então, 1963, 72, 81, 17, 20 e 21. 17 e 20 eu tava. Acho que foi por isso que ganhou. 20 eu tava. O Fluminense. Onde é que você não tava, Bubu? 36, 63 eu ainda não tinha nascido. Entendi. 72. Em 72... 36, então também não. Eu era assim um esboço de gente. Ok, não precisa entrar muito em detalhes. E aí o Fluminense 36,
41, 73, 84, 95, 2022 e 2023. 84 eu vi na TV, Assis, né? Carrasco da decisão. É bom lembrar que aquele 22 e 23 ali, um cenário bem diferente do Fluminense e Flamengo, né? O Flamengo bem estável e o Fluminense jogando muita bola. Né? A maior de todas. 23, inclusive, ninguém dá virada. Você acha que o cenário hoje tem um time instável e um time jogando muita bola tem também? um time tentando entender o que vai ser dele na temporada. E evolução ainda, também. Que é o Fluminense. E você não pode desconsiderar que o Fluminense talvez seja capaz de conseguir a vitória sempre, porque é um clássico, mas tem o Flamengo muito bem, Edu. O Flamengo hoje talvez viva um momento que ele não viveu em 2024, que ele tenha vivido muito brevemente em 2023. Então o Flamengo hoje é um pouco mais seguro em campo. Até o próprio Flamengo, o Flamengo não foi brilhante no primeiro jogo da final. Não foi. A gente debatia aqui o que a gente achava, como é que ia ser o desenho do jogo. Eu mesmo imaginei que fosse um jogo de muito mais imposição. O Flamengo sai na frente, o gol do Wesley, mas o Flamengo dá muito campo ao Fluminense. Na primeira etapa ainda não é um Flamengo sufocante, dominante, que o Bubu brinca do Felipe Luiz, do Filipinho, não é isso não. O Flamengo, inclusive, perdeu o campo no primeiro tempo. Ainda assim, é muito difícil esse Flamengo perde campo no primeiro tempo, o Fluminense perde chance, mas ele ser massacrado, ele vê o outro time muito em vantagem, e ainda assim ele foi eficiente. Então esse Flamengo, sendo eficiente, é muito difícil você tirar ponto dele. Um Flamengo que perde muitas chances, como já aconteceu em outros clássicos contra o Fluminense, e um Fluminense muito bem ali perto do seu limite para o momento, aí você pode pensar numa possível retomada, numa virada do Fluminense. Agora, esse Flamengo hoje seguro, eficiente, quando a chance aparece, eu acho que é pouco provável. É a diferença daquelas outras finais que a gente citava ali. E na tela aí tem o Felipe Luiz podendo chegar ao 3º título pelo Flamengo. Vocês sabiam que ele tem mais títulos do que derrotas, né? Só tem uma derrota. Uma derrota. O Jesus tinha isso, já Jesus, né? Ele tinha mais títulos que derrotas. Durante muito tempo se falava isso. Ele tinha 4 derrotas só e tinha mais títulos. Ô, Bubu, a gente fala do Jorge Jesus toda hora e você gosta de lembrar. A gente não, né? O Bubu. Nossa, o Jorge Jesus e tal. É Jesus, São Paulo. Aliás, Jesus falou sobre o Neymar, deu muita polêmica, né? Teve isso também, né? Como você é maldosinho. Não, eu não sou maldosinho. Ele vai lembrar agora. O Neymar tava jogando? Não puxava muito esse assunto? Exatamente, quando tava jogando bem? Não. Falei ontem, que é problema. Eu não ia falar sobre isso, mas você citou o Jorge Jesus. Tava lá no sítio? No sítio? Na festa lá? Não fui convidado. Se me convidam, eu vou, vocês sabem. Mas tu se comporta bem nesses eventos assim? Mesmo com a Depende. namorada? Tem aquele cara que chega emocionado demais. Eu já expliquei aqui. Ele tá Eu sou sempre a mesma pessoa. Mas que não tinha nada de mais lá também. Já expliquei. Eu vou falar. Cuidado com o seu companheiro. Olha o comentário dele, que já deu problema pra ele, ele vai voltar. Olha lá, vai. Sou o Rodrigo Bueno, o Bubu. Você é assim na festa? Não, eu sou assim. Eu sou uma pessoa só. Só que eu sou maleável, eu danço de acordo com a música. Então, por exemplo, escalaram... Então, se me escalam pra uma festa no sítio, eu me comporto de um jeito. Tem que ficar lá só de... Você se comporta de acordo com o meio. Se eu tô num hospital, vou visitar um companheiro que tá em dificuldade, eu me comporto de outro jeito. Eu sou a mesma pessoa. Pô, eu não. E dá um exemplo do seu comportamento chegando numa festinha daquela. Segundo os relatos. Como é que você chega? Se eu não tenho informação, cheguei na festa, tem festa de vários tipos. Não, você já tem informação. Tem festa que é mais descolada. Eu vou te falar uma coisa. Quem foi convidado ali já sabia exatamente o que tinha. Vai. Então, já sabia, já. Dicas, por exemplo, você que vai pra festa. Não seja o primeiro a chegar, dos primeiros. Você não pode ser dos primeiros. Nesse tipo de festa, e não seja dos últimos a sair. Fica sempre encostado na parede. Isso é um conselho. Dependendo da festa. Então, cada festa você tem que conhecer o terreno. O Zé não consegue. protagonista demais da festa. É isso. Às vezes acontece. Chega. Essas foram as notícias do Mengão. Espero que tenham curtido Nação. Um abraço, tamo junto e tchau!